Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcos Antônio e eu vou apresentar para vocês hoje como fazer a instalação e a criação do programa Hello World com a linguagem Go. Go é uma linguagem criada pelo Google em 2019, é uma linguagem compilada e é uma linguagem que cada vez mais, no passar do tempo, desde 2009, ela vem dominando mais o mercado, se tornando mais influente e cada vez mais empresas estão escolhendo adotar essa linguagem para seus projetos. Essas empresas, como a gente pode ver aqui na própria página do Go, empresas como Google, que foi a criadora da própria linguagem, PayPal, American Express, Mercado Livre, Dropbox, o Meta, que é o dono do Facebook, Netflix, Riot Games, Twitch, Twitter, Uber, enfim, muitas outras também além dessas. E para num cenário onde existem centenas de linguagens de programação e algumas muito bem consolidadas no mercado, como C++, Python e etc., uma linguagem precisa ter características muito fortes e importantes para que ela consiga entrar nessa competitividade e ganhar mercado como o Go está ganhando. E o que essa linguagem tem? Entre as várias coisas que eu posso falar para vocês, a principal delas é velocidade. Ela é feita uma linguagem para ser rápida, para que os programas sejam cada vez mais simples de se fazer. Menor quantidade de erros, menor quantidade de bugs, melhor forma de tratamento de erros, melhor forma de você criar programas para diferentes dispositivos, que às vezes é uma coisa que pode ser complicado, dependendo da linguagem que você estiver usando. E uma outra coisa muito interessante que existe em Go são as chamadas de rotinas, que é quando você possui duas funções que acontecem de modo paralelo, uma com a outra, independente, e elas podem enviar variáveis de uma para a outra. E isso é uma coisa que em muitas linguagens é bem difícil de fazer, porque elas não permitem que isso aconteça de modo nativo. Você precisa colocar bibliotecas, e às vezes isso pode ser uma coisa bem complicada. Mas seguindo, então vamos para como se usa o Go. Primeiro, para usar uma linguagem de programação, você precisa do que é chamado de IDE, que é um ambiente onde você pode escrever. Eu, particularmente, sugiro o uso do VS Code. O que eu mais gosto, o que eu acho melhor até mesmo para pessoas que estão começando a programar, até pela quantidade de coisas que ele oferece. Mas pode ter algumas linguagens que tenham ideias mais próprias, como por exemplo o Python tem um PyCharm. Mas enfim, para instalar o VS Code, só vir no Google e pesquisar Visual Code Studio ou VS Code e tá aqui a página. Sem grandes erros, botão de download. Ok, agora para instalar o Go, é só vir no site go.dev ou pesquisar no Google instalação GoLanguage ou Golang, que se escreve assim, Golang. Estando aqui, download, não tem muito erro, só escolher o sistema operacional. No meu computador já está instalado, até para que o vídeo possa ser mais rápido também. Feita a instalação do Go, a gente abre o Visual Studio e antes de mais nada é importante olhar sobre as extensões, que é uma coisa que o Visual Studio oferece. Você vem aqui em extensões, pesquisa por Go e a primeira que vai aparecer é uma extensão para melhorar o uso da linguagem Go no VS Code, podendo mostrar erros de sintaxe ou enfim, muitas coisas que vêm inclusos nelas. Tá, primeiro a gente cria uma pasta, eu crio uma pasta no meu desktop. Para poder abrir ela, você vem aqui primeiro no Windows, ou quando você abre o VS Code a primeira vez, já vem nessa tela. Aqui, em explorar, abrir pasta, aí você pesquisa a pasta, no meu caso é essa daqui. Ela já estava aberta aqui, então voltando, a gente vem criar um novo arquivo, new file. A gente escolhe um nome para ele. No caso, vamos chamar de helloworld.go. O final tem que ser sempre .go. O que vem depois do ponto é o que define a extensão do arquivo ou o tipo de linguagem que está sendo usado. Todo programa em Go, primeiro, na primeira linha, precisa ser colocado o package
e em seguida o nome da função que terá no programa, que será a função principal. Em geral, essa função é a main. Uma coisa interessante sobre Go, inclusive, é que, diferente de muitas linguagens, a gente não precisa colocar um ponto e vírgula no final, igual a gente escreve em C e derivados de C. E isso é bem parecido, por exemplo, com Python. Python também não é necessário colocar o ponto e vírgula. Tá, em seguida do package main, a gente usa o import para poder importar uma biblioteca para o programa. Abre e escreve FMT de format. O FMT é uma biblioteca para input e output, ou seja, para o usuário digitar informação de entrada e receber informação de saída, como printar na tela alguma coisa que você queira mostrar para ele. Tá, um detalhe. Aqui embaixo a gente pode ver que ele já apontou um problema. Isso é uma coisa interessante da linguagem, por quê? O problema que está apontado aqui está falando FMT foi importado, mas não está sendo usado. Ou seja, Go não deixa que a gente faça um programa com variáveis sobrando. Por quê? Porque ele está gastando memória do nosso sistema que não está sendo usado. Logo, o programa pode ser melhor otimizado, que é exatamente a proposta da linguagem. Continuando. Esse erro vai desaparecer quando a gente usar a biblioteca. E se não usar, é só ir lá e tirar. Em seguida, a gente cria a nossa função main. Para criar ela, a gente escreve func, de função, e main, porque é o nome dela. Main é porque ela é a principal. Abre parênteses, o parênteses serve para receber argumentos que a função irá usar, mas nesse caso a função main não usa argumentos. Em seguida, a gente abre as chaves. As chaves ela vai definir tudo o que estiver dentro daquela função. O que não estiver dentro da chave significa que está do lado de fora da função, logo não será executado. Damos Enter e a gente vai escrever o seguinte, para poder printar na tela o Hello World. FMT, a gente está chamando a biblioteca de format, e o ponto significa que a gente está usando algo que está dentro dela. No caso, a gente vai usar o println. Print para poder printar na tela, e o ln significa line, de linha. Significa que em seguida da linha que for printado, ele vai dar um Enter e escrever embaixo o que vier em seguida, se tiver alguma coisa. Em seguida, abre parênteses e a gente escreve aqui dentro aquilo que a gente quer printar. No nosso caso, Hello World. Ok? Uma coisa importante, sempre antes de executar um programa, a gente tem que salvar ele, porque isso daqui é um arquivo texto aberto, ele não está salvo. No caso do VS Code, só apertar Ctrl S, dependendo da ideia que você estiver usando, provavelmente vai ser Ctrl S, mas pode ser que seja diferente também. Em seguida a gente abre o terminal, se ele não estiver aberto, no caso do VS Code a gente aperta Ctrl J. Se você não estiver usando nenhuma IDE, você tem que abrir o prompt de comando. Aí depende do seu sistema operacional. Dá um clear. Tá, existem duas formas de rodar um programa em Go. Se você tem o programa .go, a gente pode escrever go, run e o nome do programa. No nosso caso, helloworld.go. E apertar Enter. O run serve para que o programa seja rodado, mas sem criar um executável. É uma forma de você testar o que está acontecendo no seu programa. Aqui, a gente dá Enter. Printou na tela. Hello World. Fizemos o nosso rito de iniciação na linguagem. Eu esqueci de comentar lá no início, mas por padrão, toda linguagem que você vai aprender, normalmente o primeiro programa que você cria é o Hello World. Isso é uma padronização, não é nenhuma regra ou obrigação, mas muita gente acredita nisso, que se você não escreveu Hello World, você está, entre aspas, amaldiçoado naquela linguagem. Eu, particularmente, toda vez que eu vou aprender uma linguagem, eu gosto de fazer o Hello World, é uma forma de você ver, e por mais simples que seja, tem muita informação aqui dentro. Todas essas coisas escritas elas significam alguma coisa, e é importante entender como é o padrão de início na linguagem para você começar nela. Enfim, eu falei sobre o método run. Também tem o build, que ele é para poder criar um arquivo executável, até para que você possa executar ele em outros momentos ou em outro computador. Para fazer isso é só escrever go, build e o nome do programa da mesma forma, .go. Enter, executável criado, como vocês podem ver aqui.
Agora é só escrever ponto barra, isso daqui já, esse ponto barra já é uma função do próprio, no caso aqui o Windows, para poder executar arquivos executáveis pelo terminal. E o nome do programa, só que dessa vez ele é um executável, não é um arquivo.go, então não precisa escrever nada depois do nome do programa. Enter, printado na tela. É isso daí, espero que vocês se interessem mais em saber mais sobre como funciona a linguagem Go. É uma linguagem muito rica e cada vez mais importante no mercado. Eu sugiro que vocês aprendam essa linguagem. Embora existem muitas outras, a linguagem é só uma ferramenta que vocês vão usar para poder trabalhar. Elas não são a parte mais importante da programação. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero ter ajudado e tchau, tchau.